Márcio Martins e você está no Conte Tudo e Conteúdo, o podcast da Trevo. Nos 2 primeiros episódios, nós conversamos com a Ana Paula Silveira sobre eventos esportivos e com a Débora Katz sobre influenciadores digitais. Você encontra esses episódios nas plataformas digitais, no YouTube e no site da Trevo, www.trevocomunicativa.com.br. E hoje, no 3º episódio, a conversa é com o publicitário Rodrigo Valente. Ele tem MBA em Gestão Empresarial e é mestre em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul. Olá, Rodrigo, seja muito bem-vindo. Que bom ter você aqui com a gente. Tenho certeza que esse papo sobre games hoje vai ser incrível. Eu que agradeço, Márcio. Na verdade, eu vim aqui para falar tudo sobre conteúdo e também sobre games. Muito bom. Vamos lá. Eu já queria começar falando do mercado de games. Eu estava lendo alguns números dizendo que em 2019 esse mercado movimentou mais de 120 bilhões de dólares. E a perspectiva para esse ano, a partir da pandemia, do isolamento social, é que esse valor ultrapasse os 150 bilhões de dólares. Definitivamente, Rodrigo, essa indústria de games não é uma brincadeira, né? Não é, Márcio. Aliás, não existe nada mais sério do que a indústria dos jogos. Se a gente olhar para os jogos, eles estão nas nossas vidas há milênios, né? Mas a gente vai observar o crescimento acelerado dos jogos quando eles se tornam digitais. E ao se tornarem digitais, eles puderam entrar nas nossas casas, eles puderam fazer parte das nossas vidas, seja pelo console, seja pelo celular, seja pelo computador. E se a gente olhar agora para esse período de pandemia, eles têm sido um espaço ótimo para que as pessoas possam viver experiências em conjunto. Porque por meio dos jogos massivos online, as pessoas podem se encontrar, viver aventuras em conjunto, conversar, colocar o assunto em dia, né? E, sim, a partir daí, ter uma experiência como se fosse num playground, ou de repente numa praça, ou numa quadra. Então, de fato, assim, olha, na pandemia, essa indústria tem sido assim, uma grande válvula de escape para que as pessoas possam continuar vivendo suas experiências em conjunto. Ainda tem aquelas que utilizam jogos como passatempo, utilizam jogos para poder se desenvolver em termos cognitivos. Então, assim, é uma indústria que oferece muitos recursos e, com o passar do tempo, ela foi ganhando cada vez mais espaço na vida das pessoas. Só para tu ter uma ideia, tá? Nos Estados Unidos, se a gente olhar para o PIB norte-americano, hoje essa indústria fatura mais do que os automóveis, e ela concorre diretamente com a indústria do entretenimento, do cinema. Muitas vezes ela está ocupando a 3ª posição ou 2ª posição do PIB. Nossa, incrível. E, Rodrigo, uma coisa que eu reparo também é a evolução tecnológica dos games, né? Ou seja, eu sou do tempo ainda do telejogo, do Atari, olha aí eu revelando aqui a minha idade, né? Como é que vem se dando essa evolução aí dos games? É muito rápido, né? Esse pessoal realmente não brinca em serviço e vem evoluindo incrivelmente. Não brinca mesmo, né, Márcio? Olha só, a indústria dos jogos, ela entendeu que o grande negócio dela é a atenção. E para poder fazer um bom gerenciamento de atenção, essa indústria foi acumulando conhecimento, teorias e metodologias que davam conta da percepção das pessoas. Então, essa é uma indústria que bebeu das principais teorias da educação, da psicologia, das ciências sociais como um todo, e foi agregando valor para que a gente pudesse ter o melhor gerenciamento de atenção. Historicamente, isso teve um crescimento grande com a digitalização dos jogos. Então, a indústria começou primeiro transpondo a experiência para a máquina de fliperama. Da máquina de fliperama, a gente passou para o console caseiro. No console caseiro, a gente teve 2 picos, tá, iniciais. O primeiro pico muito motivado pelo Atari. O Atari realmente ele popularizou os jogos e fez com que isso se transformasse num hábito familiar. Mas até uma história curiosa da Atari é que a Atari começou a ganhar muito dinheiro e fez uma parceria com a indústria do cinema. Então eles começaram a produzir jogos que tinham paridade com filmes que estavam sendo lançados. E aí a gente está falando de um período onde a gente tem o início dos blockbusters e um deles foi o filme E.T. E, nesse sentido, a Atari rapidamente fez um acordo com o Spielberg para produzir esse jogo. E só tinha 5 semanas para produzir o jogo, para casar o lançamento do jogo com as vendas de Natal
e também com o lançamento do filme. O jogo foi feito em tempo recorde, porque normalmente um jogo, isso eu posso trazer até como dados presentes, tá? Um jogo hoje leva 9 meses, até um ano para ser feito. E naquele período foi feito em 5 semanas. Só que, Márcio, o jogo é horrível. O jogo é dantesco, tá? E aí, nesse sentido, foi um fracasso de vendas. E a Atari teve que enterrar no deserto dos Estados Unidos os cartuchos para poder, digamos assim, se livrar do excedente da sua produção. Obviamente, isso gerou um impacto muito ruim para a empresa e também gerou um impacto muito ruim para a ideia de se jogar games com consoles caseiros. Depois isso só voltou com a Nintendo. Aí a Nintendo, anos depois, entrou no mercado norte-americano por meio de um jogo que a gente joga até hoje, que é o Mario Bros, né? Sim. E aí, nesse sentido, esse jogo ele se transformou numa febre e aí os consoles caseiros ganharam um novo fôlego novamente. Hoje a gente conhece, né? A gente tem PlayStation, a gente tem Xbox, a gente tem os jogos de PC que permitiram que a gente possa ter uma experiência online com diversos jogadores. E aí, no final de tudo isso, o que eu posso dizer? É que a gente está 100% imerso numa indústria que conhece muito o gerenciamento de atenção das pessoas. Muito bacana. Eu achei incrível ouvindo você falar sobre isso, mas eu queria falar antes de uma outra questão. Você deu o exemplo aí do ET. Hoje, a indústria do game e a indústria do cinema, elas se falam e trocam o tempo inteiro. Eu imagino que isso potencialize os negócios de uma forma absurda, né? Sim, exatamente. Na verdade, tem uma coisa interessante entre essas duas indústrias. É que na indústria do cinema, a gente vai enxergar a trajetória de um herói para poder vivenciar aquelas emoções de forma projetada. Então a gente se projeta nas emoções do herói para que a gente possa exercer dentro da gente uma ideia, um sentido de transformação. Nos jogos, a gente assume o papel do herói. E aí, assumindo o papel do herói, a gente toma as decisões. E por meio dessas decisões, essas emoções elas deixam de ser simuladas e passam a ser reais. Então tem uma coisa muito interessante nos jogos, Márcio. Quando as pessoas jogam, elas tomam decisões e elas têm consequências emocionais que são reais. E isso faz com que a vivência daquela narrativa seja muito mais verdadeira, por mais que o jogo ofereça aquele mundo de forma simulada. Então, nesse sentido, são duas indústrias que se convergem. Então, a gente pode ver um herói como Indiana Jones na tela, se projetar neste herói, mas também, por meio da indústria dos jogos, a gente pode assumir o papel, tomar decisões e, quem sabe, olhar para as cobras sem tanto pavor como o personagem Indiana Jones tem nos filmes, né? É verdade, é verdade. E aí eu queria chegar na questão da economia da atenção, né? Você fala muito sobre isso, você falou sobre a questão dos games e o gerenciamento de atenção. Como é que esse mercado, essa indústria, essas empresas interferem ou de que forma nessa economia da atenção? E o que é essa economia da atenção? Bom. A economia de atenção, ela tem a ver... A economia sempre tem a ver com algo escasso, né? Então, se a gente olhar assim, para o início do século XX, o que era escasso no início do século XX? Eram os recursos. Então, recursos custavam muito dinheiro. Depois, quando a indústria começou a assumir o controle dos recursos, começou a perceber que o que era escasso eram pessoas. Então vem todo um movimento de formação profissional das pessoas. Se a gente olhar os bacharelados no século XX, eles foram crescendo com a necessidade de formar pessoas para as indústrias. Depois, com pessoas formadas, a gente começou a ter uma outra coisa escassa, que era o tempo. Então as pessoas começaram a fazer coisas demais e o tempo passou a ser escasso. Só que com esse aparelhinho aqui, a gente simplesmente triplicou o tempo, porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nesse sentido, o que ficou escasso foi a atenção. Porque mesmo tendo um crescimento tecnológico fantástico para oferecer para o indivíduo uma quantidade absurda de informações, a atenção ainda é algo biológico. Então a atenção não pôde se beneficiar da indústria da tecnologia. Então, nesse sentido, a atenção ela foi se esgotando. E hoje a gente está vivendo realmente uma sociedade que está sofrendo de infoestresse. Muita informação e pouca capacidade de prestar atenção. No meu mestrado eu estudei
a atenção e a economia de atenção para poder entender como a indústria dos jogos consegue fazer um bom manejo dessa indústria, né? dessa economia. E aí eu percebi nesse estudo de mestrado que a atenção ela não é apenas uma chave on e off. Eu imaginava que era assim. Eu imaginava que em alguns momentos a gente estava prestando atenção, em outros momentos a gente não estava prestando atenção. Só que ao estudar a economia de atenção, eu percebi que a atenção hoje ela é dividida em 6 níveis. Então a gente pode prestar atenção de forma cativa, significa parando uma atividade para poder prestar atenção em outra. Se você lembrar, toda a indústria da publicidade se beneficiou disso, né? Porque interrompia o filme do Indiana Jones na hora que ele enxergava as cobras e passava um comercial da Avon e a gente tinha que assistir. Então, nesse sentido, foi uma experiência que a gente acabou vivenciando, porque a gente tinha que parar uma atividade para assistir outra, mas também a gente tem um nível de atenção voluntário, onde a gente busca conteúdo por meio dos nossos interesses, tem um aversivo, onde a gente presta atenção para não viver uma experiência ruim, e isso é uma coisa interessante, porque a gente presta muito atenção quando a gente se sente ameaçado. E isso é um ponto que os jogos utilizam bastante, porque o jogo foi feito para a gente morrer. A gente morre diversas vezes para que a gente possa se desenvolver. Então, a gente lida o tempo inteiro com o medo daquela situação que daqui a pouco pode fazer a gente sair do jogo. Mas também existe a atenção atrativa, que é aquela que a gente experiencia algo de forma intensa e prazerosa. Então, por exemplo, quando eu vou a um show, eu não quero que esse show acabe nunca. Na verdade, é como se a minha vida se resumisse àquelas 2 horas. E no jogo também é assim. A experiência é tão intensa, que a gente não quer parar de jogar. A gente também tem a atenção de frente da mente, que é aquela que exige da gente o foco, e no jogo a gente tem que estar prestando atenção em diversos elementos da tela, né? Informações que estão entrando e estão saindo. E a gente também tem a atenção do fundo da mente, que é uma atenção que está ligada aos nossos 5 sentidos. Então está ligado ao paladar, à audição, ao olfato, ao tato, né? E a gente também tem isso nos jogos. Não é à toa que nos consoles de PlayStation e de Xbox o controle treme. O controle treme para poder gerar um ganho de atenção naquele momento. Então a indústria dos jogos já entendeu que para conseguir ter a atenção dos indivíduos, precisa preencher os 6 níveis de atenção simultaneamente. E isso, olha, não é qualquer indústria que consegue fazer. Pois é, e eu me lembrei de uma coisa também que você falou, me corrija se eu estiver errado, mas que são tantas informações que requerem a nossa atenção hoje, que seria preciso para nós, vamos dizer, seguirmos para uma nova etapa, termos um chip, né, para conseguir absorver isso tudo. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta. A indústria dos games, ela já capturou e entendeu esse mecanismo. O que ela pode ensinar para as outras indústrias, para as outras áreas da economia, no sentido de captar, né, de atrair e reter essa atenção, a nossa atenção, para um produto, para um serviço? O que ela nos ensina? Excelente pergunta, tá, Márcio? Porque, na verdade, quando a gente entra nos 6 níveis de atenção, imediatamente a gente fica elegível a perder a atenção. A atenção é algo interessante porque quando você preenche um slot, todos os outros slots da atenção, os 6 slots, eles começam a concorrer entre si. Então você precisa preencher os 6 níveis e a partir daí tu tem que criar estratégias para reter o preenchimento desses 6 níveis. Então, a economia de atenção fala das tecnologias gerenciadoras de atenção. E a indústria dos jogos, obviamente, já se apropriou delas. Então, quais são as tecnologias? A gente tem a tecnologia captadora de atenção, a tecnologia estruturadora de atenção e a tecnologia protetora de atenção. Na tecnologia captadora de atenção, a gente rouba a atenção das pessoas. Então, a gente vai preencher muito aquele nível cativo que eu falei sobre os níveis de atenção. Então, por exemplo, uma sirene, ou de repente, como foi agora, uma sirene, ela rouba a atenção da gente, tá? Então, ela é uma tecnologia captadora de atenção. Agora, uma sirene roubou a nossa atenção, uma outra sirene vai roubar, e por conta disso, a gente vai passar sucessivamente tendo a nossa atenção roubada. E isso não é produtivo.
Então a gente precisa de uma outra tecnologia, a tecnologia estruturadora de atenção. O que a tecnologia estruturadora de atenção faz? Ela cria processos sucessivos de captação de atenção. E esses processos sucessivos, eles são feitos por meio de narrativas. E a narrativa, ela vai trabalhar um outro nível de atenção, que é o nível voluntário. É o nível onde a gente vai querendo saber mais por conta dos nossos interesses, e por conta disso a gente se disponibiliza para estar disponível no próximo momento onde a nossa atenção será roubada. Então, como é que a gente estrutura a atenção? A gente cria vários checkpoints onde a nossa atenção volta a ser roubada novamente. Isso acontece, por exemplo, nas novelas. A novela a gente não precisa assistir o primeiro capítulo para depois a gente acompanhá-la. Em qualquer momento da passagem da novela, a gente pode entrar e a gente pode entender o que significa aquela história. Por quê? A estrutura narrativa de uma novela foi feita para que em cada capítulo um personagem pudesse contar o que se passa na novela. A gente também tem uma outra personagem que conta quem são as pessoas do bem e as pessoas do mal. E também tem algum fato naquele capítulo que gera um conflito. Então, se a gente quiser entrar numa novela no final de uma temporada, a gente consegue entender que história é aquela e a gente já fica conectado aos próprios movimentos de captação de atenção. E isso acontece na indústria dos jogos. Os jogos, eles criaram, a indústria criou para os jogos os níveis. Então, o que acontece? Nos níveis, a gente tem sempre um desafio, uma habilidade que a gente retém e depois a gente fica elegível para o próximo nível. Então, esses conjuntos de níveis fazem com que a gente fique com a nossa atenção retida por mais tempo. E a gente também tem a tecnologia protetora de atenção. O que é a tecnologia protetora de atenção? Ela cuida de uma coisa que é muito importante, talvez seja a palavra mais importante do século XXI em termos de comunicação, que é o feedback. O que significa isso? Se eu vou me envolver com algo, esse algo sendo, por exemplo, um jogo, eu tenho a expectativa que ele conheça mais sobre as minhas características e seja capaz de me dar retornos associados aos meus interesses. Então, o que significa isso? Significa que eu vou prestar mais atenção em coisas ou em empresas, ou em marcas, ou em recursos que sejam capazes de aprender sobre os meus interesses e que sejam capazes de dar uma espécie de devolutiva com uma informação que esteja totalmente direcionada àquilo que eu espero. Então isso aí é a tecnologia protetora de atenção. Então a gente está vendo um grande crescimento de desenvolvimento de learning machines, que são máquinas que aprendem. Então a gente tem como exemplo as assistentes virtuais, a Siri, a gente tem a Alexa. O que são esses sistemas? São sistemas que vão aprendendo sobre a gente e vão nos dando retorno em cima dos nossos interesses. E esse retorno gera um envolvimento da gente. E aí com isso há um movimento de proteção da atenção. Os jogos também fazem isso, porque os jogos eles vão coletando as nossas informações e gerando feedback. Então, dessa maneira, eles conseguem atrair a nossa atenção com gráficos espetaculares, com um desenho de som incrível. Eles conseguem desenvolver e estruturar a nossa atenção por meio de narrativas e conseguem proteger a nossa atenção entregando um feedback específico sobre algo que nos pertence, que são os nossos interesses. E, Rodrigo, uma coisa que eu achei também interessante, que eu te ouvi falando, é o seguinte, eles monitoram a própria evolução dos jogadores. Né? Então, o sofrimento da passagem de fase, uma fase que é um pouco mais difícil, mais demorada, né? Alguns jogadores ficam mais desestimulados. Eu estava lendo esses dias um relato de uma apaixonada por Pokémon e ela estava dizendo que ela já chegou no nível final. Então, ela é convidada para batalhas e tal. Mas o fato dela não ter mais níveis para ascender é uma coisa que deixa ela chateada. É incrível essa dinâmica, né? E eles têm essa atenção sobre como nós vamos nos desenvolvendo no próprio jogo, né?
Sim, excelente ponto de vista, porque a indústria dos jogos, ela se preocupa muito com a experiência. A experiência está associada a uma coisa chamada gameplay. O gameplay é a experiência que a gente tem dentro do jogo. E essa experiência ela precisa ser balanceada. Então, jogos de sucesso são jogos que conseguem balancear os níveis de desafios com o nosso nível de aprendizado, tá? Certo. Um melhor equilíbrio do nível de desafio com o nível de aprendizado gera uma coisa chamada flow. Então, a gente tem um flow onde a gente tem um aprendizado e esse aprendizado nos coloca prontos para enfrentar um desafio. No início, esse desafio parece difícil de ser vencido, mas posteriormente, com as tentativas e sucessivas, vamos chamar assim, mortes, né? Sim. A gente vai aprendendo e até que a gente consegue dominar aquele desafio. Ao dominar, aquela competência oferecida pelo jogo passa a ser nossa. E aí a gente vai para um novo desafio, que também se apresenta no início de uma maneira difícil, e aí a gente vai se desenvolvendo, aprendendo, até o momento que a gente vence. Tem um aspecto interessante, Márcio, que eu gostaria de trazer para você, que é o seguinte. A indústria dos jogos ela consegue ser mais eficaz do que a indústria tradicional da educação, porque a indústria dos jogos entendeu que os conhecimentos eles devem ser acumulados. E esse acúmulo de conhecimentos devem ser utilizados nos próximos desafios. A escola não faz isso, infelizmente. Então, por exemplo, na escola, a gente aprende o descobrimento do Brasil. Aí o que acontece? O descobrimento do Brasil traz uma série de conteúdos que não serão úteis para a independência do Brasil. Perfeito. Aí eu vou estudar a independência do Brasil. Aí todo aquele contexto da independência do Brasil não me é útil para entender depois a República, tá? Antes dos professores de história ou das professoras de história arrasarem comigo aqui. Assim, sim, a gente sempre tem um fio condutor, né? Então, claro. Do descobrimento para a independência, da independência para a república. Mas o que acontece? Por conta hoje do aprendizado ser entregues em caixinhas, a gente acaba descartando o outro aprendizado. Então, a gente não consegue acumular. No jogo é diferente. No jogo eu aprendo a pular. Aprendendo a pular, eu aprendo depois a pegar espada. Depois de aprender a pegar espada, eu aprendo a subir em escadas. E o que significa? Eu nunca deixo de fazer isso no jogo. Então, quando eu aprendi a pular, eu vou pular o restante do jogo. Quando depois eu pegar a espada, eu vou usar essa espada durante todo o restante do jogo. E depois, quando eu aprender a subir escadas, eu vou continuar subindo escadas no jogo. Então, o que acontece? A mecânica do jogo, ela agrega tudo que eu aprendo para os próximos desafios que virão. A indústria tradicional de educação não consegue fazer isso, até porque está lidando com um conteúdo muito mais amplo e muito mais heterogêneo, então acaba focando a atenção naquele conteúdo específico. E aí aquele anterior acaba sendo descartado. O nosso organismo entende isso de uma maneira muito natural. Pensa o seguinte, bom, aquele conteúdo que foi dado anteriormente não está sendo usado agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou descartar. Então, dessa maneira, o que eu consegui guardar, Márcio, é que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, que o Dom Pedro declamou a independência mesmo, que a Princesa Isabel tenha sido responsável pela independência do Brasil, e depois a gente teve o período da República. Mas eu não consegui, digamos assim, agregar esses conhecimentos para os desafios futuros. Então isso é um aprendizado incrível que a indústria dos jogos nos traz para poder mostrar que o gerenciamento de atenção ele tem que ser rico, ele tem que ser acumulativo, para que a gente possa, a partir daí, ter uma experiência melhor no desenvolvimento dos futuros desafios que virão nas nossas vidas. Claro. Muito interessante, Rodrigo. Incrível. Quando você para pensar, isso faz todo sentido. E uma outra coisa também que eu queria te perguntar, eu gostei muito também de um conceito, e aí eu queria que de repente você contasse um pouco mais pra gente, essa questão da economia do jogo. Né? A economia do jogo, ela significa literalmente o mercado dos games, ou é muito mais do que isso? A economia do jogo tem a ver com os benefícios que o jogo vai trazer para quem joga. Então, assim, se eu tenho na economia um elemento escasso, eu também tenho na economia elementos que vão dar status, vão trazer um melhor desenvolvimento de pessoas, de grupos sociais, de sociedade em geral.
Então o que acontece? A economia do jogo, ela retrata os benefícios que eu terei ao jogar. E quem construiu essa teoria foi o Burke, onde ele identificou 4 quadrantes onde a gente pode se beneficiar. A gente tem o quadrante dos elementos tangíveis, que são, na verdade, coisas que são materiais, então são pontos, são badges, né? São estrelas, são, de repente, até dinheiro, né? Então, fichas, vamos chamar assim, como, por exemplo, é o jogo de pôquer. A gente também tem o benefício social. Então, o benefício social, quando a gente joga, a gente está concorrendo a um ranking, onde a gente tem talvez uma primeira posição, uma segunda posição, uma terceira posição. A gente joga sozinho, ou em grupo, ou num grande grupo. Então você tem um coeficiente social que ele é bastante forte e interessante. A gente também tem a questão da estima. Então, assim, a gente espera do jogo feedback. Então a gente quer saber se a gente está se desenvolvendo, se o nosso aprendizado, ele de fato, ele está se materializando. A gente quer saber se a gente tem capacidade de se tornar líderes dos desafios apresentados ali durante o jogo. E por fim, a gente tem a moeda emoção, a moeda onde a gente quer rir, chorar, a gente quer se divertir, a gente quer sentir um pouquinho de angústia também, porque é assim que a gente entende que é a vida. Então, o que é a economia do jogo? É a união desses 4 fatores. É a gente poder acumular elementos tangíveis, a gente conseguir ter uma experiência social, a gente poder receber informações que vão dar conta da nossa autoestima e a gente ter experiências emocionais que possam ser memoráveis. Muito bom, incrível. Rodrigo, agora eu queria chegar num outro ponto que, assim, para mim também é surpreendente a velocidade com o que vem acontecendo, que é a entrada dos games no mundo corporativo, né? Tem algumas consultorias agora de gestão de pessoas que elas têm departamentos, e eu sei que você tem muita experiência nesse tipo de iniciativa, nesse tipo de ação nas empresas. Conta um pouco pra gente como é que está acontecendo essa gamificação do mundo corporativo também. Isso aí foi um desafio que, na verdade, aconteceu comigo de uma maneira quase sem querer. Porque eu tinha uma empresa de consultoria que a gente desenvolvia planejamentos estratégicos, planejamentos relacionados ao relacionamento da empresa com seus stakeholders. E a gente montava todo o mapeamento, a gente montava todo o planejamento e na hora de executar, a gente percebia que as lideranças das empresas estavam muito sobrecarregadas e não conseguiam fazer a derivação da estratégia para suas equipes. Então, naquela época, eu estava fazendo mestrado e eu estava estudando a indústria dos jogos e aí eu fiz uma proposta para o meu sócio da gente pegar toda a mecânica de jogo e levar para o ambiente corporativo. E a gente fez isso por uma empresa multinacional e foi um tremendo de um sucesso. E a partir daí, a gente começou a desenvolver novos jogos, a gente fez jogos físicos, então a gente desenvolveu um jogo de pôquer para poder discutir informações da empresa. A gente criou uma sala de guerra para criar estratégias e planejamentos. A gente criou um jogo para a gente poder entender o que passa no coração das equipes e que gera angústia e incertezas dentro da empresa, que é um jogo de empatia chamado Jornada da Liderança. A gente criou circuitos de formação de equipes e isso, obviamente, fez com que a gente estivesse muito próximo de um conceito que hoje ele é moda, mas na verdade ele ainda é recente, tá? Que se chama gamificação. Gamificação, Márcio, só para você ter uma ideia, é um termo que existe há 10 anos. Então é super recente. Super. O que significa a gamificação? A gamificação é você pegar todo o pensamento de jogo e levar para uma atividade que não é jogo. Então você levar a mecânica, a narrativa, uma estética para uma atividade que antes não era jogo. O problema da gamificação é que os seus 5 primeiros anos, até o 7º ano, ele, na verdade, ele estava muito, como é que eu posso dizer? Estava muito abstrato ainda a sua aplicação dentro do mundo corporativo. Então, as empresas que fizeram experiências nesse período tiveram algumas experiências boas e outras experiências ruins. E o termo ele ficou um pouco, digamos assim, mal falado, porque as experiências que não foram boas acabaram gerando a imagem de que talvez fosse uma moda passageira. De 3 anos para cá, a gamificação ganhou muita força. Por quê? Porque a indústria
primeiro, a indústria corporativa amadureceu e conheceu a melhor aplicação desses conceitos para os seus ambientes, e os fornecedores também se prepararam um pouco melhor. Então, nesse sentido, eu me coloco no lugar desses fornecedores. E a minha empresa, que é a 818 Game Academy, ela também foi amadurecendo, ao ponto de, em 3 anos para cá, a gente ter levado essa experiência para jogos digitais. Então a gente começou treinando 100 pessoas, 200 pessoas num auditório, e hoje a gente está treinando 3.000 pessoas, 5.000 pessoas automaticamente numa empresa. O que hoje eu diria para as empresas sobre gamificação para que elas possam observar esse tema com mais cuidado, tá? É que a gamificação ela é baseada em alguns princípios dos jogos que são muito importantes para o mundo executivo. O primeiro é que as pessoas que jogam só jogam de forma voluntária. Então, o mundo executivo, durante muito tempo, acabou assim, direcionando algumas obrigações para os seus colaboradores, né? Obrigações para treinarem, se desenvolverem, para prestar atenção nos seus ambientes, e isso acabou gerando assim, um certo conflito. Os jogos, como são voluntários, eles acabam convidando as pessoas a participar desse mundo virtual, a participar desse processo de aprendizagem. Então as pessoas elas chegam de uma forma mais disponível e mais interessada. Além disso, a gamificação ela criou uma moeda emocional para um objetivo corporativo. Porque antes, os objetivos corporativos eles também eram difíceis de serem apreendidos pelas pessoas. E com o exercício da gamificação, a gente acaba gerando para as empresas, para as equipes, uma moeda emocional. Elas acabam tendo outros ganhos, que é da economia do jogo, né? Então, outros ganhos que são sociais, emotivos, que são voltados à autoestima ou a elementos tangíveis, que podem, a partir daí, gerar, digamos, uma experiência mais imersiva para aquela atividade. E também a gamificação está oferecendo a oportunidade daquela atividade também não ser tão pesada, ou ser tão fria, e aí dar um coeficiente de entretenimento, um coeficiente de envolvimento, onde as pessoas vão ver aquela atividade não mais como uma obrigação, mas como algo que seja prazeroso e que seja rico para as suas vidas também. Então, nesse sentido, os jogos que eu venho trabalhando têm dado para as empresas a oportunidade de entregar aos seus colaboradores não apenas um conteúdo, não apenas um objetivo, mas uma experiência de desenvolvimento onde as pessoas no final vão ganhar muito mais do que apenas aqueles méritos que as empresas davam, como bônus, medalhas, prêmios. Os ganhos são bem maiores. Com certeza. Não, e ouvindo você falar, eu até imagino que a partir do momento que são atividades muito mais prazerosas, que fogem daquela normalidade antiga, os resultados também sejam muito bons. Não só os resultados esperados pela empresa, mas o próprio desempenho desses colaboradores. E aí eu queria entrar num outro subtema, que eu queria que você contasse um pouco pra gente como a tecnologia vem evoluindo na área corporativa também. Eu estava lendo, né, e até a partir de algumas palestras tuas, de algumas apresentações, que hoje já se usa simuladores, realidade aumentada. Como é que a tecnologia vem ajudando vocês nesses trabalhos nas empresas? A tecnologia tem sido uma excelente aliada. Aliás, o Burke, no livro dele, que se chama Gamificar, ele fala que a gamificação ela só será possível com o apoio da tecnologia. Porque a tecnologia ela vai gerando recursos que vão atalhando caminhos que antes eram muito caros para as empresas. Falando, por exemplo, de realidade aumentada. Realidade aumentada é quando você projeta, quando você enxerga por meio de uma tela uma realidade com o acréscimo de uma camada que ela é virtual. Então imagina treinamentos em fábricas, treinamentos que antes as pessoas tinham que colocar a mão em equipamentos que, de certa maneira, poderiam trazer algum tipo de prejuízo para a sua segurança. Então o que acontece? Com a realidade aumentada, a gente tem a possibilidade das pessoas fazerem a manipulação do virtual enxergando o real. Isso aí é um acréscimo incrível de aprendizagem. Sim. Vamos pegar a realidade virtual. Realidade virtual já está hoje super em voga em indústrias onde cada problema
pode gerar um dano de uma vida, né? Então a gente tem simuladores na indústria da aeronáutica, a gente tem simuladores na indústria automotiva, porque a gente cria todo um contexto para a pessoa poder se desenvolver que não vai penalizar com a vida dela quando ela errar, né? Então, nesse sentido, os simuladores têm ajudado bastante. E olha, eu tenho também aqui o acréscimo de uma tecnologia fantástica, que é isso aqui, ó. Então, assim, olha, o celular tem possibilitado que as pessoas possam jogar em qualquer momento das suas vidas, seja na hora que acorda, seja no deslocamento do trabalho, seja de repente no intervalo, seja voltando em casa junto com seus filhos. Então, por exemplo, eu tenho histórias em empresas que a gente atende que são incríveis. Eu tenho, por exemplo, a história de uma representante que ela indo para o trabalho, ela sempre joga. E aí ela vai nesse jogo lembrando de técnicas de atendimento, de vendas, que serão úteis para o seu trabalho. Ela é uma senhora, ela tem 65 anos e ela hoje está no 2º lugar no ranking da empresa, dos jogos. E ela teve um acréscimo substancial nas suas vendas e hoje também ela é uma das pessoas que tem destaque de vendas dentro da empresa. Eu tenho uma outra história de um guri, de uma grande rede de varejo, que ficava num balcão no fundo da loja. Ele ficava jogando e era um jogo que falava de produtos e serviços da empresa. Ele ficou tão craque no jogo que ele transformou aquele balcão no fundo da loja num excelente ativo de vendas. E hoje ele gerencia o principal balcão de vendas na principal loja da rede de varejo. Então, assim, olha, o que o jogo está dando como possibilidade e o que vai ser rico para as empresas é que, trazendo o pensamento de jogo com o gerenciamento de atenção, com o apoio de novas tecnologias, a gente vai ter atalhos para o desenvolvimento de pessoas de forma voluntária e de forma prazerosa, com um alcance de aprendizado que antes era praticamente impossível. Rodrigo, a gente já está se encaminhando ao final da nossa conversa, infelizmente, porque está muito bacana. Mas eu queria te perguntar uma última coisa. O que eu tenho percebido te ouvindo hoje e ouvindo você em outras oportunidades é que são infinitas as possibilidades num mercado que não para de crescer em termos assim de possibilidades de trabalho. Queria te perguntar o seguinte, para as pessoas que estão entrando numa faculdade, estão decidindo agora por uma carreira ou pensando num reposicionamento, quais são as oportunidades e possibilidades que esse mercado de games gera, oferece? É interessante tu trazer esse tema, porque hoje se a gente olhar para o que a indústria hoje tem a oferecer, a gente tem diversas categorias de games que as pessoas podem de alguma forma se aproximar. A gente tem os jogos em si, a gente tem uma categoria chamada jogos sérios. O que são jogos sérios? São jogos totalmente fechados, né? Estruturas de jogos totalmente fechadas para atividades que não são para o entretenimento. A gente tem a gamificação, que é o uso do pensamento de jogos, de mecânicas de jogos para atividades que também não são consideradas jogos. E a gente também tem os simuladores, que também entregam experiências simuladas com experiências que são muito próximas do que as pessoas vivem de fato nas suas vidas. Então, dessa maneira, o que os jogos estão dizendo para as pessoas? É que hoje a gente pode emular diversas tomadas de decisão em narrativas diferentes. Então, assim, se eu quero ser médico, eu posso jogar jogos que tenham a ver com tomadas de decisão na área da medicina. Se eu quiser trabalhar na indústria da aviação, eu tenho uma série de simuladores que eu posso ver se eu não vou ter alguma vertigem ou se eu vou ter algum tipo de desembaraço para poder desenvolver as inúmeras tomadas de decisão necessárias para essa atividade. Eu também posso... vou trazer um exemplo interessante, só para poder tangibilizar a minha fala. Claro. O exército norte-americano, depois da guerra do Iraque, ele começou a ter um problema sério de acréscimo de jovens para o exército. Porque lá o alistamento ele é voluntário. Então o que acontece? Como a gente teve baixas muito grandes na guerra do Afeganistão e na guerra do Iraque, teve realmente assim, um decréscimo muito significativo de jovens no alistamento voluntário. Então o exército norte-americano entendeu que era o momento de mudar um pouco a percepção dos jovens sobre a vida no círculo militar.
E aí então criou um jogo chamado America's Army. Esse jogo é um jogo gratuito, inclusive ele está disponível até hoje, onde você oferece toda a trajetória dentro do exército norte-americano, desde o alistamento até a fase de treinamento, as primeiras missões. E nesse jogo eles desenharam todos os desafios baseados nos valores do exército norte-americano. Então o que acontece? No jogo você aprende a proteger o seu pelotão. No jogo você pode prestar os primeiros socorros num soldado ferido. Se você abandonar o seu pelotão, você é rebaixado. Então o que acontece? As regras criadas nesse jogo foram todas desenhadas em cima dos princípios do próprio exército norte-americano. E o que aconteceu, Márcio? Esse jogo foi um grande sucesso, ele já tem 3 edições consolidadas, né? E tem um site hoje gigante com diversos recursos para as pessoas poderem jogar. Ele está disponível para ser jogado em PC, em máquina de fliperama. Então, assim, eles conseguiram expandir bastante esse projeto. Mas o que tem interessante desse projeto? A gente teve um momento significativo de jovens querendo ter uma experiência real no exército norte-americano. O próprio exército norte-americano começou a ter os dados dessas pessoas que jogavam e começou a fazer convites. Então, imagina, eu, jogador, e daqui a pouco recebo uma ligação: senhor Rodrigo, a gente percebe que você é um grande jogador do America's Army, você gostaria de fazer parte do exército norte-americano? Então isso traz uma outra realidade para a vida, né? E também começou a aparecer histórias de pessoas que começaram a utilizar o aprendizado do jogo em outras atividades. Então teve um caso nos Estados Unidos de um grande acidente numa freeway, onde mais ou menos 14 a 15 carros se chocaram. E um guri de 14 anos prestou os primeiros socorros. Olha. E aí, obviamente, isso depois foi investigado. O guri participou depois de um processo judicial para poder relatar o que aconteceu naquele período. E aí no tribunal perguntaram para ele: qual aprendizado você tem, o que você acumulou na sua vida para poder prestar esses primeiros socorros? Aí ele disse: eu jogo America's Army. Olha, incrível. Então o que acontece? Os jogos, eles dão essa possibilidade da gente poder viver essas experiências. Mesmo que elas sejam simuladas, ela é tão imersiva que vai gerar na pessoa um aprendizado e uma emoção que é real. E isso fica guardado, Márcio, na nossa memória para sempre. E poderá ser utilizado em situações reais, mesmo que não sejam jogos. Rodrigo, muito obrigado. A conversa foi incrível, aprendi muito e queria abrir o espaço para você deixar seus contatos, um recado final. Que bom, Márcio. De recado, eu gostaria de dizer que a gente está falando de uma indústria que realmente não para de crescer, mas que ainda observa muito preconceito. A gente ouve que jogo vicia, jogo estimula comportamentos violentos, o jogo gera perda de produtividade, e na verdade eu diria que até o contrário, tá? É uma indústria que aprendeu bastante sobre o gerenciamento de atenção e faz isso de uma maneira bastante balanceada, tá? Mas é certo que para a sociedade isso foi um grande susto, porque daqui a pouco a gente observou um mecanismo que começou a dar conta de uma série de coisas que eram difíceis de serem trabalhadas tradicionalmente. E aí, nesse sentido, eu recomendo uma série no Netflix chamada High Score, onde conta o início dos jogos digitais até os dias de hoje e fala justamente dessas barreiras, o que é hoje um paradigma, o que é hoje um preconceito, como essa indústria foi conquistando espaço e consolidando a sua presença não somente nas casas de jogos, mas também dentro das casas e do ambiente executivo. Então, assim, eu recomendo essa série, ela é muito boa. E se vocês quiserem seguir esse conteúdo, eu recomendo o meu canal, que se chama Criatividade Valente, no Instagram, e também recomendo o meu canal no LinkedIn, onde ali eu tenho a descrição dos projetos do qual eu já participei e venho participando de gamificação com as empresas. E aí, nesse sentido, o meu nome ali é Valente Rodrigo. E estou à disposição para que a gente possa ter novas conversas, novos encontros, porque uma coisa é certa: essa indústria ela veio para ficar, e essa indústria cada vez mais está contribuindo para que outras áreas possam se desenvolver e fazer um gerenciamento de atenção cada vez melhor. Muito obrigado, Rodrigo. Até a próxima.
Esse foi o terceiro episódio do Conte Tudo e Conteúdo, o podcast da Trevo. Você encontra os nossos programas no YouTube, nas principais plataformas digitais e no site da Trevo, trevocomunicativa.com.br. E por lá também você pode enviar sugestões e comentários. Nos vemos na próxima semana. Esperamos vocês. Até lá!